Olha, eu não vou nem continuar ouvindo esse fragmento do senhor, porque aqui o senhor está citando uma escritura em que retrata parte de uma das cartas do apóstolo Paulo. Mas vamos lá, olha só o que dizem esses textos aqui. Efésios 4,31 fala assim, ó, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você já assistiu debates ou lives onde nós temos ali ateus e cristãos, judeus, muçulmanos, falando a respeito daquilo que acreditam? Você já reparou como tem muito cristão que não consegue se controlar? Sr. Toshi, o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo que ele escrevia algumas cartas, né, a ramos da igreja de Jesus Cristo naquela época, e ele conhecia esses ramos da igreja. E cada ramo da igreja tinha problemas. É normal. Se ele visitava uma igreja, um ramo da igreja, e aquela igreja, por exemplo, estava com um problema de violência, por exemplo, de membros que estavam agindo com certa violência, ou às vezes, por exemplo, alguns membros que estavam, como se fosse hoje, fazendo muita fofoca, ou algum membro que estava, não sei, com algum mau relacionamento com a esposa, ou seja, cada ramo da igreja estava com seus problemas, então as cartas eram dirigidas. As cartas a qual o senhor está falando, e outras tantas, né, eram escritas especificamente para ramos da igreja e para aqueles membros daquele ramo. Não que as coisas que eles estivessem ensinando estivessem erradas, claro que não, você pode ampliar isso aí para o mundo inteiro, para todas as pessoas. Mas cada carta era escrita, era dirigida para os problemas que aquele ramo da igreja estava enfrentando. Por isso você vai ver lá, ó, carta do apóstolo Paulo a Tessalônica, a Éfeso, a Corinto, ou seja, a Colossos, né, Colossenses. Você vai ver que as cartas são dirigidas a um grupo específico de uma unidade da igreja. E aqueles problemas estavam ali. Ele conseguia identificar com mais intensidade naquele ramo da igreja aquele problema. Por isso a carta era escrita para aquele povo, para aquele pessoal ali. Então a Bíblia tem que ser entendida desse jeito, né? Não pode simplesmente pegar isso aqui e sair falando, né? Porque eu entendo o que o senhor está dizendo e eu concordo no aspecto de que, apesar de aquilo ser dirigido àquele ramo, os membros da igreja, ou aqueles que são cristãos verdadeiros, devem atuar. Mas a forma como o senhor fala é que é uma agressão muito grande. Olha só. Olha o que o senhor comenta sobre essa escritura. Já reparou que tem cristão que sai gritando, que sai amaldiçoando, que sai falando um monte de besteira, que deixa a ira tomar conta dele? Ou dela? Tem um monte, né? O senhor fala do cristão, então, como se ele fosse uma raça diferente, sabe? O senhor chega a discriminar. O senhor falou lá sobre preconceito. O senhor estabelece uma discriminação, o senhor exclui, o senhor estabelece um preconceito contra cristão. O senhor atacou antes, né? Como se o descrente ou o ateu nunca ficasse nervoso, nunca pegasse mentira, nunca cometesse injustiça, nunca cometesse falsidade. Ou seja, isso faz parte de nós, sabe por quê? Porque a própria Bíblia que você está falando, ela cita que não existe nenhum homem perfeito sobre a face da terra. Ele fala isso. Vou até citar para o senhor aqui, ele fala o seguinte, olha, ele diz assim, lá em Lucas, no capítulo 30, versículo 32, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Olha só, eles questionavam Cristo, o senhor é perfeito? O senhor é um cristão perfeito, né? Mais ou menos o que o senhor está dizendo. Por que o senhor está comendo com esses pecadores? E Jesus Cristo diz, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Sr. Toshio, ele acabou de dizer aqui para o senhor que ele veio exatamente para ajudar
para orientar, para consolar e para conduzir aqueles que são mais defeituosos. Não espere um cristão perfeito que o senhor não vai encontrar. Aliás, a perfeição, Sr. Toshio, ela não é um teto, ela é um estado de ânimo, né? Que a gente vive todos os dias da nossa vida. Então não busque no cristão essa perfeição, porque isso demonstra que o senhor é ignorante em relação às próprias escrituras da Bíblia, né? Em outro momento ele fala, na verdade, que não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e nunca peque. Está aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, da Bíblia, que o senhor faz referência. Então o senhor desconhece aquilo que o senhor fala. O próprio Senhor fala lá, né, Jesus Cristo fala lá nas Escrituras, Deus fala que não existe homem justo sobre a face da terra que nunca peque, ou seja, que faça sempre o bem. Então o senhor está incluído entre esse coletivo, os cristãos estão incluídos entre esse coletivo, eu estou incluído entre esse coletivo, ou seja, isso é uma verdade que está lá. Então, o senhor faz referência a lives e debates onde há ofensas e discórdia e só desloca essa discórdia para os cristãos, como se os ateus ou qualquer outro personagem que não fosse cristão fosse perfeito, que não ficasse nervoso, que não perdesse as estribeiras, que nunca fizesse coisa errada. E isso é o erro. Por quê? Porque isso demonstra, volto a insistir, tremenda ignorância nas coisas que o senhor pretende defender, né? Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo. Ou seja, a pessoa não conhece a passagem, e se conhece, ela obviamente ignora ou simplesmente não consegue pôr em prática, porque ela também não tem o que diz Gálatas no capítulo 5, nos versículos 22 e 23. Você não sabe o que é? Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí você vê, no dia a dia, nos comentários que eu recebo nos meus vídeos aqui, nas minhas redes sociais, em tudo quanto é canto onde cristão quer apitar alguma coisa, no meio político, dá uma olhada na parte política ali, quando o cristão quer mostrar que a visão da Bíblia é a correta, que aquilo tem que ser colocado como lei, ou seja lá o que for, analisando o pessoal que é contra o aborto, ou as pessoas que querem que o intervalo bíblico seja implantado ali nas escolas, dá uma analisadinha. Então, olha só, aqui o senhor citou Gálatas, né? Outra carta do apóstolo Paulo, né? E fala que tem que ser manso. Agora, tudo que o senhor falou aí, o senhor é? Ah, mas eu não sou cristão. Tá bom, o senhor não é cristão. Mas precisa ser cristão para praticar isso que o senhor está falando aí? Não confunda as coisas. O senhor nega o Cristo, mas retrata essas características que o Cristo relata nas Escrituras, que está lá relatado nas Escrituras de Bíblia, como se fossem imperativas, como se fosse um modelo a ser seguido. Então, se o senhor falar que isso deveria ser seguido, então precisa ser cristão para ser assim, para ser manso, para ser, para se sensibilizar com as necessidades, para poder falar, respeitar a opinião do outro, para poder se relacionar bem com o outro, para poder ser justo, para poder ser honesto. É necessário ser cristão para isso? O senhor se contradiz. Porque uma coisa é acreditar no Cristo, nos seus ensinamentos, e outra coisa são valores que a gente nasce, está aqui na nossa consciência, isso independe do Cristo. Então o senhor ataca o cristão quando o senhor mesmo se revela que não faz nada disso. Como se para fazer isso, então, tá, como o senhor não é cristão, então você realmente então, o senhor é o oposto de tudo isso. Então o senhor é desonesto, o senhor é mentiroso, o senhor é hipócrita, o senhor é dissimulado. Porque o senhor acaba de falar que um cristão teria que ter isso, e como o senhor não é cristão, então o senhor é tudo isso aí, o senhor é o oposto de tudo isso aí, não é isso? O senhor é o oposto de tudo que é bom. É uma contradição, é um paradoxo que eu não vejo consenso, não vejo entendimento naquilo que o senhor fala, né? Vamos lá. Vamos ouvir um pouco mais daquilo que o senhor fala. Vê se a galera tem esse fruto do Espírito aí. É óbvio que não tem, mas aí você fala, por quê? Porque não existe Deus e não tem Espírito Santo. A vida dos cristãos não existe em nenhum cristão no planeta inteiro, em toda a história da humanidade, jamais apresentou qualquer parte desse fruto aí do Espírito. Logo, isso daqui que é apresentado em Gálatas 5, obviamente nunca se tornará real. Só que os cristãos acreditam que isso existe. E eles dizem ter o Espírito Santo. Só que a própria vida deles desmascara totalmente essa mentira. Cadê a mansidão?
Cadê a benignidade, a bondade? E outra coisa, cadê o domínio próprio? A pessoa não consegue se controlar, velho. Viu? Deixa eu falar, porque não existe Deus, não tem Espírito Santo, como se essas coisas elas só existiriam se tivesse Deus e o Espírito Santo. Então, como o Senhor elimina Deus e o Espírito Santo, e o Senhor não acredita em Deus e o Espírito Santo, então essas coisas são ausentes no Senhor. Parece que o Senhor não ouve aquilo que o Senhor fala. E eu não estou assim, eu estou mostrando um fato. A sensação que a gente tem é que o Senhor conhece todos os cristãos da humanidade. O Senhor afirmou e agora que não existe nenhum cristão, que tem essas características. É tão contraditório o que o Senhor fala que eu às vezes não acredito naquilo que eu estou ouvindo o Senhor falar. Essas qualidades que são especificadas aí, o Senhor está dizendo que é impossível que exista no ser humano, a não ser que tenha o Espírito Santo e Deus. Isso é contraditório para um ateu. Fora aqueles que já estão acima do peso, que já mostra, né? É crente, é apologeta, é não sei o quê. Ué, mas a pessoa tá querendo defender que existe Deus, Pô, mas a pessoa tá acima do peso, velho? Olha só isso aí, cara de bolacha. E ela tem domínio próprio aonde? Ela não tem. Sabe por quê? Porque não tem Espírito Santo. Ela deveria buscar ajuda médica, psicoterapêutica, se assim necessário, além de profissionais da nutrição e de educação física, para ela procurar sair do sedentarismo e ter uma vida mais saudável, porque ela está destruindo aquilo que ela chama de templo do Espírito Santo. Nem ela valoriza o próprio templo que seria aquele que habitaria o tal Espírito, que obviamente não existe nem é. Mas, se ela não consegue fazer isso, por que ela deseja espalhar essa mentira aí para os outros como se fosse uma verdade? Aqui o senhor comete um preconceito muito grande em relação aos obesos. Olha o que o senhor está fazendo. O senhor não para pensar. O senhor está usando um caminho de condução de ateus para criticar a pessoa que está acima do peso. Ou seja, você está falando que a pessoa que está acima do peso não pode dar conselhos. Por quê? Porque ela é gorda, então ela não pode aconselhar. Olha o que você está falando. O que o senhor tem que entender é que o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, ele vai muito além disso que o senhor está falando, de físico de pessoa. O templo do Espírito Santo é aqui, é o que você sente, é o que você deseja, é o que você faz para o outro, é o entendimento do outro, é o ouvir o outro, é aconselhar o outro, é ver que ele está pensando errado e mostrar, olha, não é assim, é ter paciência, é ter tolerância. Isso se refere ao corpo, né? O corpo não é isso aqui é pó, isso aqui a gente morre e a terra leva. Você está falando, a sua opinião está muito rasa, porque isso aqui é físico, isso não leva a nada. Isso quando o senhor morre, ricos, pobres, pretos, brancos, índios, todos vão morrer e isso aqui fica na terra. O gordo, o magro, o rico, tudo fica na terra. Então o templo, que é o corpo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, é muito mais do que isso aqui. É claro que a gente deve cuidar, não deve tomar coisas que fazem mal para o corpo, drogas e álcool, qualquer coisa, não é só isso não, qualquer coisa que faça mal para o corpo, mas o templo ele vai muito mais do que isso. Ela é o cartaz de que a vida dela, aquilo que ela prega, é uma verdadeira hipocrisia e uma grande mentira. Afinal de contas, você ficar desejando a morte para os outros, ficar desejando que eles sejam condenados eternamente, que ela vai ficar feliz em ver a pessoa ardendo no fogo eterno, cara. A pessoa diz que vai ficar feliz com isso. Isso mostra o quê? Do caráter desse que se diz cristão ou cristã. Que essa pessoa presta ou que ela não presta? A resposta é óbvia. Pois é, tá vendo? Exatamente o que o senhor acabou de fazer, o senhor está criticando do outro. Eu entendo quando o senhor fala sobre essa questão de queimar no fogo do inferno e tal. Isso aí, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente lê um livro, tá? Eu sou professor de língua portuguesa e me preocupa muito as pessoas que leem um texto, mas não entendem o contexto. E isso entristece muitas vezes ao ouvir isso, né? Porque você leu, mas você não entendeu o contexto daquilo que você leu, tá? A pessoa começa a falar então de queimar em fogo de inferno, essas coisas. Todas as pessoas são livres para pegar a Bíblia, ler e viajar naquelas ideias e falar as coisas que ela quiser. O que está errado, o que o senhor não deve, ou o que eu acho que não deveria fazer, mas isso o senhor fica livre, fica à vontade, é generalizar, entendeu? Aí é errado. Quando o senhor fala os cristãos, né?
e coloca todas essas interpretações como a essência do cristianismo, é quando o senhor falha. Aí o senhor começa com os ataques. Já em Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, fala assim, ó, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Peraí. O que você mais vê é cristão mentindo, cara. Peraí, o que são palavras torpes? Quando você fala, por exemplo, que uma pessoa é idiota, quando você fala que ele é podridão, ou seja, quando você ofende a pessoa como você está ofendendo, isso são palavras torpes. O que o senhor mais vê são seres humanos mentindo. O senhor, por exemplo, pode mentir, não estou dizendo que está, mas pode mentir. Então não é o cristão. Sabe essa polaridade que há no Brasil atualmente, que as pessoas falam assim, você é de esquerda, você é de direita, você é isso, você é aquilo? Não. As pessoas, elas têm ideais, elas têm pensamentos. Então, não é o ateu e o cristão, é o ser humano. E o ser humano que mente pode ser ateu, pode ser cristão, pode ser o que ele quiser. Mas é um ser humano. Esse é o problema. E o senhor está restringindo os seus conceitos para conduzir um bando que pensa como o senhor ou que se identifica com esse pensamento raso que o senhor está demonstrando. E eu falo raso é só pelo fato de não ter digamos assim, uma comprovação que o senhor sempre pede, né, as comprovações, né, de fatos. O senhor está dizendo, está generalizando os cristãos, todos, quando na verdade não é assim, né? Vamos lá. Para você entender que não é só a ira, a maledicência, o desejar o mal para as pessoas, a cólera, ou seja, toda a malignidade que essas pessoas trazem, só que tentando fazer uma maquiagem, querendo dizer que isso daqui, ó, é porque eu estou nervoso porque mexeram com meu Deus. Onde você tem base bíblica para dizer que você pode agir desta forma, que você pode fazer o mal para alguém ou desejar o mal para alguém, simplesmente porque estão dizendo uma verdade que você não tem capacidade de refutar. Olha, aí neste caso, nesse exato momento, eu tenho que refutar o que o senhor disse. Porque, na verdade, a Bíblia não te dá base para isso. É exatamente isso. Nem a Bíblia, nem nenhum lugar, nem nenhum bom senso. Então, aquele que faz, ele está agindo errado. Então, essa é a posição que o senhor tem que ter. Ou seja, o senhor não pode pegar e colocar um conceito, né, como aquilo que o senhor pensa é o que está certo e ponto final. Porque, na verdade, não é bem assim. Né? Não é bem assim. É claro que a Bíblia não vai mandar matar ninguém, não vai mandar trucidar, mas o que o senhor está falando o tempo todo são esses direcionamentos, essa posição errada sobre a forma como o outro pensa e o senhor... A ira, por exemplo. A ira não é só aquela pessoa que ataca violentamente, mas o deboche também. E você não tem capacidade de refutar, não é porque tu é burro ou burra. Não, é porque, contra fatos, não há argumentos. Você pode ficar com a tua fé e tá de boa, só não venha ficar vomitando um monte de besteira e dizendo que os outros têm que seguir essa maluquice aí, né? Viu? Exatamente o que está fazendo. Só que eu diria assim, o senhor não pode ensinar aos outros o que o senhor acredita que é verdadeiro. O senhor usa a expressão, não pode vomitar. Isso é uma forma que não diz, não agrega nada. Isso não alimenta, não ajuda o outro, o seu seguidor ou aquele que te ouve. As expressões que o senhor usa são muito violentas, são provocações. E se o senhor sabe que aquele cristão lá, ou aquele seguidor lá, ele é daquele jeito, por que então provocá-lo? Para que ele tenha aquela reação que o senhor acha e que o senhor defende que é incorreto. Comece a agir então diferente, para que ele possa também ter uma reação. O senhor não, condizente. O senhor não pode descer no nível dele e depois exigir que ele tenha uma reação diferenciada. Contra fatos não há argumentos. Então, o senhor não pode supor o que o senhor está falando, as suposições que o senhor está falando. O senhor tem que mostrar fatos e argumentos. Porque o senhor conhecer um grupo, ele não é o todo. Entendeu o que eu estou falando? O senhor pode conhecer um grupo, mas ele não é o todo. Então o senhor não pode generalizar as pessoas, tá?